Mas, uma boa noite para todos, que na verdade ela seja surpreendente, porque certamente Jesus, esse divino amigo, está nos envolvendo, nos permeando com sua paz, com seu amor, com sua luz nessa noite. E eu convido a todos para que nós que viemos buscar o amparo, que nos preparemos para essa tarefa da noite, colocando-nos, eu diria, na condição não só de receber, lembrando Francisco de Assis, quando reitera na sua prece que é dando que nós recebemos. E eu ainda diria, meus amigos e irmãos, que poderíamos iniciar essa noite lembrando, vibrando com a cota de amor, de luz que dispomos para os nossos irmãos de Minas Gerais, por esses irmãos que retornaram para casa, para a verdadeira vida, talvez de uma maneira dolorosa, mas que a espiritualidade maior, assim, tutelado por Jesus, ampare, conforte todos esses nossos irmãos nesse retorno para casa. E toda a família e todos aqueles anônimos heróis que estão lá dia e noite, minimizando a dor e o sofrimento. Então é isso, que a nossa vibração silenciosa, no íntimo de cada um, rompa, assim, os limites desse porto seguro, dessa casa de amor, e chegue até Deus, para que retorne em bênçãos, em favor de toda a humanidade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como em todo o infinito. O pão de cada dia, Pai, dá-nos hoje, perdoando os nossos erros, nossas fraquezas, assim como devemos perdoar a todos que nos ofendem e nos magoam. Não nos deixes cair em tentação, no mal, porque nós, Senhor, já não podemos, porque nós entendemos que é só pelo bem, que é só pelo amor, que é só pela caridade pura que poderemos transformar esse mundo num mundo mais humano e mais fraterno. Graças te rendemos, Senhor, por hoje, por esse momento e por todos os dias da nossa existência. Que assim seja, Pai. Mais para cá. Olha, eu acredito assim, que cada pessoa que vem trazer aqui, compartilhar um tema à luz da doutrina espírita, ele é movido a buscar esse tema, eu acho que não é por acaso, assim. Eu acho que ele é movido por uma razão, por um sentimento, por algo mais forte. E o que eu queria dizer para vocês? Em meados de janeiro, iniciamos o estudo da tarde às segundas-feiras, que é um estudo que vem ao longo de quase 40 anos. Estou vendo uma amiga lá no fundo que compartilhou, que seja bem-vinda à casa, conosco ao longo desses quase 40 anos. Daí, nós estamos numa releitura das obras de André Luiz. Iniciamos o livro No Mundo Maior. E assim, lendo, Shogui começou hoje a mensagem de Emmanuel. E lendo o prefácio desse livro, prefaciado pelo Espírito Emmanuel, gente, é algo que não dá para a gente descrever a beleza, a sutilidade, assim, a humildade com que Emmanuel coloca a situação evolutiva em que nos encontramos, sabe? E isso nos desperta para uma autoanálise, para uma reflexão profunda, um autodescobrimento de como estamos, sabe? Então, por isso que eu quis compartilhar com vocês, e hoje eu pensei, fundamentado naquele prefácio de Emmanuel, por que a gente não falar sobre o aperfeiçoamento moral, o crescimento espiritual, e também não poderia de complementar falando dos amigos espirituais, porque uma coisa está ligada à outra.
Então é isso. E como eu começo? Numa afirmativa de Emmanuel. Veja vocês assim. Eu preciso ler para não faltar nem a vírgula. Veja bem. Assegura-nos Emmanuel que, abre aspas, qual acontece com a árvore a equilibrar-se sobre as próprias raízes, guardamos o coração na tela do presente, respirando ao influxo do passado. Eu diria assim, para que possamos assim entender esse conceito de Emmanuel, essa afirmação de Emmanuel, nós temos que conhecer, aceitar, mesmo entender a grande concessão de Deus, que é a lei da reencarnação. Sem ela, a gente não vai entender o que o Emmanuel quis dizer aqui, que as raízes estão submersas, a árvore equilibra-se nessas raízes aparentes, estamos aqui todos vendo. E nós estamos aqui, nesse conceito luminoso, que certamente coincide, mas assim, inteiramente com os grandes, podemos dizer, graves problemas atuais da humanidade. Olha, então o que ele diz? Nos reportando a reencarnação, que nós estamos aqui numa luta constante contra o nosso passado, não é? Por exemplo, onde essas intensas crises que a gente passa de crescimento espiritual, nós nos defrontamos com o quê? Com aquele desejo que nós temos de nos libertar dessas amarras que nos prende lá em vidas pregressas, que nos prende a esse passado que certamente é comprometido, é delituoso, romper esses grilhões para que possamos avançar na nossa escalada evolutiva, assim, livres, sabe, livres, de uma maneira assim, com muita vontade, sem o peso do homem velho, da vestimenta milenar. À medida que a gente for esmiuçando aqui, nós vamos entendendo, vocês vão captando assim melhor a fala, o conceito luminoso do Emmanuel, que a gente precisa, para avançar, buscando caminhos novos e mais belos de redenção, nós temos que romper com o erro. Tem um livro muito bom do Victor Hugo, Na Sombra e na Luz, que esse livro fala de um filho de Deus que conseguiu vencer a si mesmo e romper o erro do passado e narra, gente, o que é chegar às bem-aventuranças. Não sei porque que a gente é teimoso demais e anda na esteira, ficamos no mesmo lugarzinho, entendeu? Porque assim, a nossa herança do passado, certamente ela é bem negativa. Tanto que, reportando a reencarnação, nós vivemos não exclusivamente para as ocorrências atuais, mas sempre num esforço contínuo do quê? De reparar, de reconstruir tudo que nós desarticulamos nos dias que se foram. Sabe, nessa esteira assim, secular, né, milenar do tempo. Porque quando a gente pensa, nós somos sempre os mesmos atores. Isso é que é maravilhoso. Sempre somos os atores em dramas diferentes, com vestimentas diferentes. Mas somos os mesmos, há milênios caminhando aqui na nossa jornada. Muitas vezes na esteira, paradinha. Né? E por isso que vamos nós buscando de verdade vencer quem? Senão a nós mesmos. Né? Olha, na atual conjuntura, isso que é maravilhoso, na atual conjuntura aí mesmo, em que vivemos, eu reitero sempre isso, o conflito, outro dia comentamos no nosso estudo, que vivemos, então na atual conjuntura da humanidade, em que vivemos o conflito do que realmente somos contra quem realmente devemos e pretendemos ser. Isso é um conflito íntimo de cada um de nós. Surge quem? Surge a doutrina espírita, altaneira, bela,
esclarecedora, eu diria assim, reconfortante. Ela é reconfortante porque ela é plena, mas plena de suaves esperanças, autênticas esperanças, porque vislumbra para nós o futuro, vislumbra para nós que somos imortais, vislumbra que a vida continua, que nós podemos recomeçar, que podemos reconstruir, e podemos porque não estamos sozinhos. Nós não podemos, nada nos falta, não nos falta recurso nenhum para que possamos alavancar, sair de vermes que somos para anjos que seremos um dia, entende? Então, meus irmãos, assim, então eu penso que se temos essa doutrina, porque olha, eu vou reportar o livro A Caminho da Luz. Se alguém não leu, hoje falamos só de Emmanuel. Emmanuel, A Caminho da Luz é de Emmanuel. Emmanuel fala lá, nos remotos, a pleiade de espíritos iluminados, numa assembleia no mundo espiritual, nos altos, assim, ó, nas estrelas, pensava o que resolveu o problema do planeta, sabe? Do nosso primitivismo. Aí pensar e chegar à conclusão, para que Jesus descesse das estrelas e viesse ter conosco nesse mundo denso. Então, que Jesus viesse, saindo da luz mirífica das estrelas e viesse ter conosco nesse planeta denso, né? E Jesus veio, mas não resolveu de todo o nosso problema. E conhecedor que era da nossa fraqueza, ou da fraqueza humana, ele na época prometeu que ia mandar o Consolador. E mandou. E mandou, por isso que a doutrina eu classifico com todos esses adjetivos, de bela, de altaneira, de esclarecedora, de consoladora, de reconfortante, porque nós temos algo que norteia a nossa caminhada, salvo se a gente, de fato, não quiser. Então é isso. Porque tem uma coisa, a nossa luta para esses caminhos da redenção não é fácil, não é fácil. E eu trouxe para referenciar, escrevi aqui alguns exemplos, que aí nós vamos ver e analisar o conflito que existe entre o que somos e o que devemos e pretendemos ser. Por exemplo, vamos elencar aqui algumas coisas. Se desejamos, por exemplo, cultivar a humildade, que a Ângela referenciou outro dia, a humildade, se desejamos, a gente se propõe aí, né, a ser humilde, coisa e tal, nós sentimos repercutir nos pruridos lá da alma, do recesso lá do nosso coração, pruridos bem fortes do que, minha gente? Do orgulho. Sabe uma coisa assim, que não somos de todos humildes, porque precisamos vencer o orgulho. O conflito do que somos contra o conflito do que queremos ser humildes. Mas lá nos recessos da alma, fala mais alto o orgulho. Por exemplo, se ansiamos assim, ou ensaiamos atitudes de generosidade. Não é fácil ser generoso. De repente, eu me confronto com algumas pessoas generosas, de fato e de verdade. Porque a coisa, ser generoso, é tão espontâneo que ninguém ensaia para ser. É por natureza, porque já cresceu, já subiu o degrauzinho aí na sua escalada. Então, se a gente, de repente, ensaia alguma atitude, surge o quê? Surge o fantasma assim do egoísmo, nos retendo, nos prendendo nas terríveis malhas. É só a gente fazer uma autoanálise, autodescobrimento, e a gente vai perceber como somos. Se outras vezes assim, nós ensaiamos por gestos de altruísmo, né? A ambição fala assim, teimosa, lá nos recessos da alma. Isso tudo é para mostrar que não é fácil a gente vencer o homem velho. Não é fácil, de jeito nenhum, mas isso é inevitável. E esse quadro é real mesmo.
a luta do homem novo. O homem novo, esclarecido pelo Evangelho, no qual somos, à luz da doutrina espírita, contra o homem velho, trajando a vestimenta milenar dos erros e da ilusão. Sabe, a ilusão é algo assim que a gente precisa se dar conta. Porque eu disse, outro dia até comentei, até quando nós vamos ficar assim, refratários à transitoriedade da vida física? Até quando? E da perenidade da vida imortal. Até quando? Porque então não podemos. Porque se a gente ficar refratário, a gente não evolui. A gente não caminha porque as atitudes serão outras. Então, gente, essa luta do homem novo, esclarecido, que é o caso do exemplo que eu dei, que a gente quer ser humilde, mas não consegue na totalidade. Contra o homem velho, né? A gente quer ter assim, lances de altruísmo, a gente não consegue. Generoso, humilde, a gente pode ser um pouquinho, uma horinha ali, mas não sempre, e não de crescimento espiritual que já alcançamos. Espero que vocês me entendam a diferença. Por isso que Emmanuel coloca que nós estamos com o coração na tela do presente, mas respirando ainda, ou seja, sendo os orgulhosos de vidas pregressas, os egoístas de vidas pregressas, e assim por diante. Então, não é fácil, mas como a gente tem essa doutrina, e o mestre, esse mestre maravilhoso, esse divino amigo, nos brinda com o cristianismo redivivo, que veja bem, essa doutrina de luz que, além de nos informar, o que vale acrescentar, com lógica e com racionalidade, que o homem é o artífice do próprio destino, artífice da roupagem que ele vai usar nas vidas futuras. Muitas vezes ele pode estar procurando caminhos novos, mais belos, né, se ele está evoluindo. E ainda diz ao homem, ou nos diz, que não estamos sós. Isso daqui é tão maravilhoso, que não estamos sós, que temos no mundo espiritual amigos que intercedem por nosso bem-estar, por nossa felicidade. Sabe para quê? A fim de assegurar a nossa estabilidade. Para quê? Porque tudo na vida tem uma contrapartida, né? Não podemos nos esquecer que as coisas não fluem, que as bênçãos vêm para nós, mas temos que estar receptivos, né? Não podemos fazer ouvidos moucos e nem refratários, porque é como se abríssemos o guarda-chuva num temporal, bate a água e escorre. Se nós nos colocarmos refratários à luz da espiritualidade, é como se estivesse o guarda-chuva aberto. Então, nós temos que estar de coração aberto, com amor brotando, com a esperança nos alimentando, para que, na verdade, a gente possa absorver essas benesses que vêm de graça, como diz um amigo espiritual, que nós recebemos de graça da vida aí. Então, meus irmãos, o que esses amigos espirituais, eles intercedem por nós todos para sustentar a nossa estabilidade. A nossa estabilidade a fim de que a gente possa, palavra de ordem, lutar, olha a outra, servir, amar e vencer. Vencer a nós mesmos, as nossas imperfeições. Porque muitas vezes a gente quer consertar o filho, o marido, o vizinho, o amigo, querendo mudar, esquecendo, né, de enxergar a nós mesmos. Porque se a gente muda, fica muito mais fácil para entender, compreender aquele que estão em nosso entorno, no nosso raio de ação. Então, quando ele diz assim, para ajudar a estabilizar aqueles que estão querendo lutar, servir, é o amor em ação. É o amor em ação, servir. Outro dia, uma companheira nossa, que a gente vai lembrando das coisas,
colocou lá no nosso grupo de estudo um áudio de uma pessoa jovem que adotou uma senhora velhinha, idosa, que ficou perdida no hospital, e eu não posso falar os anos porque eu não lembro, mas assim, mais de 60 anos no hospital, sozinha, sem ninguém. Opa, falo com as mãos, gente, vocês me desculpem, isso é coisa dos italianos aí. Mas, ela adotou uma menina quando muitas vezes a roupagem milenar de um filho coloca o pai ou a mãe num asilo. Essa jovem, muito pelo contrário, tendo a sua vida tranquila junto ao seu núcleo familiar, adotou uma idosa de mais de 60 anos. O amor em ação. Isso é um amor em ação. Então, gente, é isso daí, viu? E nós aprendemos, sobretudo com a doutrina espírita, que nós não podemos, que a disposição, olha, veja bem, existe a acomodação, existe a disposição. Não podemos nos acomodar. A disposição nossa é que nos leva a nos envolver com o amparo, com a benesse desses espíritos amigos. Então, a nossa disposição é fundamental, é substancial para que possamos neutralizar a investida, ou as investidas das sombras, sabe? Das sombras, assim, de verdade mesmo, porque muitas vezes nós trazemos de vidas pregressas os comparsas dos nossos erros, mas temos aprendido que a caridade é um sentimento tão maravilhoso que ela é ela que nos serve de anteparo. Por isso que serve o amor em ação, ela que nos ajuda para que possamos assim absorver essas bênçãos que os amigos espirituais realizam conosco. Então significa que nós temos que dar uma contrapartida. Do céu assim de graça não pode não, né? Mas olha, então nós podemos na verdade com a nossa disposição neutralizar a investida, mas sem a ajuda desses amigos que intercedem por nós, a vitória, sim, poderia não acontecer, viu, gente? A vitória sobre todas as nossas lutas não seria total, não. Mas com esses amigos, cuja ajuda é valiosíssima, é surpreendente mesmo, é indiscutível, sabe? Porque, sabe o que eles fazem? Eles anulam a interferência daqueles que querem, com as suas forças negativas desequilibradas, impedir, ameaçar aqueles que se propõem a crescer em espírito. Entende isso? Olha, então, por isso que nós precisamos desses irmãos, que nos ajudam nas duas esferas de vida, vida física e vida espiritual, meus irmãos. Olha, são esses amigos que despertam em nós a esperança, que levanta o nosso ânimo, mas devemos lembrar sempre que a sustentação dessas energias positivas cabe a nós mesmos. Com o quê? Com a contrapartida, com amor e ação, porque aí eles estão vendo que a nossa disposição de melhorar está acontecendo. É esse o preço. Olha, a renovação pelo amor mesmo, assim, e pelo trabalho, é do íntimo, é do interior de cada um de nós. Porque cada um é uma coisa que a gente não delega para ninguém. Então, essa renovação vem do mundo espiritual de cada um de nós. As possibilidades de vitórias, certamente, não seriam as mesmas se não tivéssemos a intercessão desses amigos espirituais que Emmanuel classifica como sirineus do amor. Olha que lindo. Sirineus do amor que trabalha no anonimato. Alguém sabe quem que é seu anjo tutelar que zela do seu corpo físico ou do espírito no desdobramento pelo sono, pelo repouso do corpo físico? Mas nós temos esse anjo guardião que zela por nós, mas não sabemos quem é. Quando nós chegamos a essa casa já todos
a equipe espiritual que tutela cada encontro, cada tarefa, cada trabalho, antecipa a nossa chegada e vem sanear, cuidar da psicosfera, intuir, ajudar, zelar pelo bem-estar, pela nossa segurança. Esses não faltam nunca, não, são assíduos. Então, meus irmãos, para que possamos sustentar tudo isso, cabe a nós. Através do quê? Através da oração e trabalho, através da fé e estudo, através do amor e confiança. Esses são os pilares de sustentação das energias fantásticas, salutares, que nos envolvem a cada dia, a cada momento, que nós ofertamos também a nossa disposição de crescer. Olha, então esses amigos espirituais, a quem devemos tanto, em nome da magnanimidade divina, ajudam-nos, reorganizam as nossas forças, mas convém lembrar que a tarefa para sustentar tudo isso cabe a nós mesmos. Veja o que eles fazem. Eles inspiram-nos com bondade os pensamentos elevados e atitudes corretas. Inspiram-nos. Ninguém que se encontre em processo de evolução cresce em paz sem o concurso deles. Precisamos do concurso desses irmãos, sirineus do amor, como diz Emmanuel. Olha, por serem excelentes educadores, nunca censuram, nunca, auxiliando o caído, seja qual for o motivo do seu fracasso. Outra coisa, jamais elogiam, jamais estimulando a vaidade e a presunção, né, que é o homem velho trazendo de outras vidas. Resguardam-se no anonimato. Tem uma coisa, eles não evitam que os seus tutelados chorem ou sofram. Sabe por quê? No natural processo de evolução, porque sabem da utilidade da dor. Eles amam sempre assíduos e perseverantes. Por isso que aqui eles chegam antes de nós, saneiam esse ambiente, preparam tudo para nós. Nunca faltam. Assíduos, perseverantes e amam sempre. Outra coisa interessante, que jamais interferirão no nosso livre-arbítrio, nessa liberdade de escolha que Deus nos concedeu. Jamais, jamais. Embora nos inspirem o melhor, eles deixam-nos agir de acordo com a nossa vontade, conforme prefiramos, mas a responsabilidade será sempre nossa e as consequências também nos pertencerão. Não tem jeito de escapar, não. Por isso que nós devemos, de verdade, ter muita gratidão a esses irmãos da vida maior que nos amparam a cada dia. Amar esses irmãos, sabe por quê? E manter esse intercâmbio sutil, constante, mas constante, consciente, porque esses nossos anjos tutelares são amigos de Jesus a quem servem. Amigos de Jesus a quem serve. E Jesus que lhes é o amigo excelente, o modelo e guia de todos eles. E olha, só para a gente voltar, eu não podia deixar de falar dos amigos espirituais, porque está na nossa conjuntura da reencarnação e do nosso processo, porque sem eles ficaríamos eternamente aqui no mesmo lugarzinho. Porque, olha, a reencarnação que nos trouxe de retorno é a oportunidade sublime que a gente não pode de jeito nenhum desperdiçar, porque é a oportunidade de retificar equívocos, traçando novos parâmetros de conduta salutar, com metas superiores de vida. Olha, eu diria assim, nós podemos até dizer, mas nessa encarnação eu não vou mudar não, eu vou deixar para outra, vou com calma, sabe, vou com tempo, então na outra eu mudo. Eu digo para vocês, eu fico
com Bezerra de Menezes, esse fiel servidor de Cristo, quando ele diz: meus filhos, o tempo urge, abre aspas, tomai tento. Então, eu fico com Bezerra, de o que eu puder fazer, que eu tiver consciência dos meus erros e puder fazer, para que eu, nessa oportunidade mesmo da reencarnação, eu possa sanar equívocos, possa traçar uma vida mais salutar, né, para aqueles que estão em torno meu, para minha família, no meu raio de ação, enfim, não é? A gente pode fazer muita coisa, porque certamente que estamos ligados a um passado de erros que precisamos reparar, mas vamos reparando. Assim, agora tem outra coisa, reparar com resignação é um fato abençoado. Agora, reparar, passar pelas provações reclamando, é jogar o tempo, assim, perder tempo. Porque o tempo não nos pertence. Usamos o tempo, mas ele nos é cobrado se nós desperdiçarmos o nosso tempo. Isso é pacífico, meus irmãos. E lembrando sempre, né, que tudo não cai do céu para a gente, que nós precisamos de trabalho, de esforço, de amor, de ação, de servir mesmo e de abnegação. Por isso que nós temos que lutar. Lutar para romper essas amarras. Só querer não adianta. Cada minuto no plano físico é assim, deve ser muito bem aproveitado. Ou seja, na aprendizagem e na luta contra a nossa imperfeição. Agora, luta, palavra de ordem, na luta contra a nossa imperfeição. Então, é luta pelos valores transitórios? Não, não é. É luta pela renovação de sentimentos. Eu perguntaria para vocês, é luta pelos gozos efêmeros? Eu acredito que não. É luta pela aquisição de valores imperecíveis, que dão sentido à vida, que a gente pode levar dessa para outra, no nosso crescimento. É luta também, gente, para a gente superar as nossas paixões primitivas, porque elas não são de experiências passadas, mas infelizmente, ainda nós vemos assim que o instinto impera, e isso é igual paixão primitiva, né? E outra coisa assim, é luta também para a gente pela formação do caráter ilibado. Formação do caráter ilibado. E luta, que eu acho mais surpreendente ainda, pela iluminação da nossa inteligência. Porque vocês já viram que a genialidade também é usada para o mal. Quantos não usaram para o mal? Por isso nós temos que lutar pela iluminação da nossa inteligência, para que ela seja sempre, sempre usada para o bem. A luta é um desafio abençoado que a lei da evolução nos impõe, porque se nós não lutarmos, ficaremos estacionados, ficando estacionados não crescemos, vamos ficar sempre num mundo de sofrimento. Isso que é. Devemos investir. Na Bolsa de Valores? Não, também pode, mas devemos investir nas realidades do Espírito. Devemos aplicar de verdade na vida eterna, porque é tão claro para nós, estudando a doutrina, que nós somos viajores do tempo. Se a vida é eterna, somos viajores da eternidade, buscando e abraçando novos roteiros de luz. E eu esqueci de finalizar a história daquele de quando ele chegou na espiritualidade maior, que ele já tinha redimido de todas as suas amarras desse passado delituoso. É algo assim, como é bom viver nas bem-aventuranças. Olha, só vocês leem para ver a descrição que faz do mundo melhor. E fica aqui a dica, assim, para nós, que o Evangelho é portador da melhor pedagogia, da melhor técnica para a conquista da autoiluminação. Eu acredito, né, você faz sempre aí a propaganda do Evangelho às segundas-feiras, de verdade. Esse Evangelho é algo surpreendente, é o nosso remedinho, é o nosso lenitivo e, sobretudo, a melhor pedagogia para que possamos conquistar um dia
à luz. Então, meus irmãos, que Jesus os abençoe neste propósito. E eu gostaria, deixa eu ver se eu tenho, 7h35, aliás, 8h35, menos de 5 minutos eu vou ler algo verídico, porque eu posso até narrar. Também, tá? Pode ficar tranquila, muito obrigada. Porque eu posso narrar o fato, mas eu acho que é tão beleza, porque isso é verdadeiro. Isso é história, com H. História com H, porque é verdadeiro. A visão de Eurípides. Eurípides, que além de educador, né, de Sacramento, Minas Gerais, era o apóstolo da mediunidade. Veja, e isso só viemos a saber depois do desencarne de Eurípides, psicografado pelo Chico Ivaldo Vieira. Esse livro é de 86, A Vida Escreve, pelo espírito Hilário Silva. Fantástico, porque quando Eurípides estava ainda encarnado, a gente não sabia dessa história. Mas ela vem ilustrar, na verdade, que vocês vão compreender tudo que eu compartilhei com vocês hoje. Visão de Eurípides. Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade, em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita, à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela força de alguém, num torvelinho de amor, subia, subia, subia sempre. Queria parar, descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente. Envergava forma leve, respirando num oceano de ar mais leve ainda. Viajou, viajou, à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando, não longe, avistou um homem que meditava, envolvido por grande e doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou, trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista. Ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Veja aqui, recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. De quando foi psicografado, ainda não era 2000 anos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto. Quando adquiriu coragem, ergueu os olhos humildes. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento, por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se, à maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como que chumbado ao solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo, a se perpetuarem nas criaturas, que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento, não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu, mas desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar,
e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: não, meu filho, não sofro pelos descrentes, aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho e não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então, como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. E Eurípides Barçanufo teve um desencarne assim, que quem não gostaria de ter? Com Maria, mãe de Jesus, veio buscar Eurípides. Imagina a integridade moral desse espírito, que visualizou Jesus num desdobramento. E no seu desencarne, porque chega Maria e pergunta, ele pegou acho que uma febre, eu não lembro mais, eu sei que ele ficou muito febre. Aí, Maria chegou para ele visualizou Maria, que perguntou: Jesus pode te curar, mas Jesus está precisando de você no mundo espiritual. O que você prefere? Ele falou: eu vou ter com Jesus. Maria segurou as suas mãos e Eurípides Barçanufo desencarnou. Vale referenciar isso para vocês entenderem a veracidade dessa mensagem de Hilário Silva. Então, meus irmãos, o que eu diria, né? Fechando o meu encontro, meu agradecimento a vocês pela vibração amorosa, pelo acolhimento, e que Jesus os abençoe, que esses amigos espirituais continuem nos fortalecendo, para que não sucumbamos aí no propósito que nós agasalhamos, de vencer a nós mesmos. Obrigada. Deixa.